Boa noite, então, para quem eu não dei boa noite ainda, seja muito bem-vindo. Amém? Então diga comigo, calibrando a visão. Esse é o título da minha palavra hoje, dentro desse tema, né? Pisando na terra dos milagres, que é o tema do mês de julho. Eu quero pregar, trazer essa palavra, que está lá em Mateus 28, versículo 8. Se você puder abrir sua Bíblia, abra comigo. Mateus 28, versículo 8. Em nome de Jesus, bênção de Deus. Mateus 28, versículo 8. Nós vamos caminhar um pouquinho na Bíblia hoje. Quem crê que a Bíblia é o poder de Deus aí? Você crê? Amém, aleluia, né? Mateus 28, 8. Diz assim: e retirando-se elas... Isso. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Versículo 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Agora você vai comigo para João. Marca aí Mateus 28, se puder marcar, tá? E agora você vai comigo lá para João, capítulo 21, versículo 1. João 21, versículo 1. Isso. Diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Fala comigo, todavia, não reconheceram que era Jesus. Versículo 5. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Vamos orar? Curva sua cabeça, onde você estiver. Espírito Santo, nós te louvamos pela tua palavra. O que é dito aqui não vem de nós, vem de ti. É a tua palavra, Senhor, que traz transformação na nossa vida. Não é o que nós achamos, não é o que nós pensamos. É a tua palavra. Ela é a luz que guia nossos passos. Ela é a bússola que nos direciona para nos encontrarmos contigo. Deus, obrigado pela tua palavra. Nós te louvamos e pedimos que nesse momento o Senhor pegue a palavra que está sendo pregada, a tua palavra, e faça ela habitar dentro do nosso coração, gerando em nós vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então diga comigo, calibrando a visão. Olha que interessante, esses dois textos, eles retratam o mesmo momento. Qual o momento? Jesus pós-ressurreição. Jesus já havia sido crucificado, Jesus já havia ressuscitado, né? E ele aparece primeiro lá ao redor do sepulcro, né, próximo ali. Ali também aparecem alguns anjos, quando os discípulos vão lá para procurar, e o anjo fala: por que procuram aquele que vive, né? Tá? Então, a gente leu duas cenas. A cena de Mateus 28 fala de duas mulheres, tá? Maria Madalena, tá? Que foi a mulher que Jesus pregou e foi liberta, tá? Uma discípula muito importante de Jesus. Amém, mulheres? Amém? Né? É uma discípula muito importante de Jesus. E também Maria, tá? Aqui a Bíblia não dá muita clareza se essa Maria aqui também era Maria Madalena e a outra Maria,
se essa Maria aqui era a mãe de Jesus, tá? Eu não vou te confirmar isso porque eu não tenho certeza, tá bom? Mas duas mulheres encontram Jesus lá em Mateus 28, versículo 8 que a gente leu, tá? E a Bíblia diz que, fala assim, versículo 8 diz, e retirando-se elas, que a gente leu, né? Apressadamente do sepulcro, saíram de dentro do sepulcro, tomadas de medo, fala comigo, medo, presta atenção nisso, medo, porém, grande alegria. Olha para o teu irmão e fala, tinha medo, mas tinha uma grande alegria. Qual era o motivo da grande alegria? Aquelas mulheres, elas entenderam imediatamente o que Jesus durante 3 anos e meio pregou, que ele iria morrer e ressuscitar. Quando elas chegaram no sepulcro e viram o sepulcro vazio, uma olhou para o outro e falou, ressuscitou. Amém, mulheres? Amém, homens? Né? Não é sempre, mas às vezes as mulheres, elas conseguem perceber umas coisas que a gente não percebe. Acontece com vocês ou é só comigo que acontece? Só comigo, né? Só comigo que acontece, né? Tá bom, tá. Então vamos seguindo aqui no versículo 9. Né? E daí diz assim, e eis que Jesus veio ao encontro delas, e disse salve, e elas aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Imediatamente essas duas mulheres reconheceram que era Jesus que havia ressuscitado, se dobraram e começaram a adorar Jesus ali mesmo, no meio da rua, não queria saber de nada. A mesma cena se repete com os discípulos na beira do mar. Olha que interessante, a cena é a mesma, só mudou o lugar. Está Pedro, quem está ali? Está Pedro, Tomé, Natanael, né? E os filhos de Zebedeu ali, João, Marcos, tá? Eles estão ali. Pedro fala, eu vou pescar. Por quê? Porque estava frustrado, né? Estava frustrado, pegou e... Eu até ministrei uma palavra esses tempos aí, semana passada, eu tenho colocado alguns podcasts aí, né? E eu falei sobre isso, né? Que Pedro, ele voltou a ser pescador de peixes, né? E Jesus tinha mandado ele ser pescador de homens, né? E aí, esse momento aqui, ele voltou a pescar peixe ali. Os discípulos, agora amigos dele, falaram, nós vamos contigo e tal. E eles estão lá pescando, e Jesus, da mesma maneira, da mesma forma, aparece na praia, né? E quando ele aparece na praia, ele pergunta para eles, né? Ao clarear da madrugada, versículo 4, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus chegou a perguntar, filhos, vocês têm alguma coisa para a gente comer aí? E eles falaram, não, pescamos a noite toda e não pescamos nada. É notável, gente. Então, fala comigo, as duas mulheres e os outros discípulos. Então são duas cenas diferentes, mas num contexto muito semelhante. Aqui é notável que as mulheres, quando vem Jesus ressuscitado, elas logo reconheceram e adoraram ele com muita felicidade. Os homens no barco viram ele, mas não o reconheceram. Só conseguiram perceber que era Jesus Cristo após terem obedecido o direcionamento e lançado as redes, e aí pescaram aí. Parece que caíram as escamas, né? Os olhos se abriram. Por que as mulheres reconheceram Jesus e os discípulos que andaram com ele muito mais tempo não reconheceram? Aqui está a chave, uma das chaves para a gente viver em abundância na terra dos milagres, tá? O segredo estava no que elas estavam sentindo naquele momento, e o segredo estava no que eles estavam sentindo naquele momento. Guarda isso, guarda essa frase. Os nossos sentimentos têm poder de definir ou de distorcer a nossa visão. O que você está sentindo tem o poder de definir ou de distorcer aquilo que você está vivendo ou aquilo que você vai viver. Muitas vezes algo que é para ser bom se torna ruim, não porque aquilo é ruim, mas porque você está em crise. É ou não é assim, gente? Porque quer ver um exemplo muito simples? Daqui a pouco aconteceu algo ruim, né? Você ficou triste, abatido aí, chateado, e alguém chega para ti e fala, vamos lá em casa comer um churrasco, de graça, não precisa pagar nada, e tu fala, eu não estou legal para comer churrasco, não estou legal para... Já aconteceu assim? Não, nunca aconteceu, eu vou de qualquer jeito, né? Tá? Mas acontece, tá, gente? Isso é um caso à parte, tá, querido? Mas acontece, tá? Por quê?
Aquelas mulheres, quando elas viram que o túmulo estava vazio, imediatamente elas entenderam, Jesus ressuscitou. Elas estavam com temor, por quê? Porque as pessoas estavam sendo perseguidas, os cristãos estavam sendo perseguidos. Era natural o temor, era natural o medo. Mas a alegria que tomou conta do coração deles foi algo, coração delas, desculpa, foi algo intenso demais, ao ponto de reconhecer a presença de Jesus imediatamente. Então os nossos sentimentos, eles têm o poder de definir ou distorcer a nossa visão. O que está no nosso coração, o que nós carregamos no nosso coração, define como nós vamos viver os nossos dias. Amém, gente? Você pode olhar para essa circunstância que nós estamos passando e falar, meu Deus, quando tudo isso vai acabar? Ou você pode olhar para essa circunstância e gerar algo positivo em cima disso. O que eu posso fazer nesse tempo? Como que eu posso viver esse período? Como que eu posso me inovar nesse período? Como que eu posso viver a terra da promessa num período de deserto, de escassez? Por que aqueles homens não reconheceram Jesus? A cena era a mesma. Porque eles estavam frustrados. Olha para o teu irmão e diga, frustração. Olha e fala mais forte. Frustração cega. Jesus tinha morrido e a única coisa que eles sabiam fazer era pescar. E aí eles vão pescar e não pescam nada. Isso eu já falei esses dias. Por quê? Porque quando Deus manda você fazer uma coisa e você vai fazer outra, você vai se frustrar. Amém? E a gente faz muito isso, né? Tem duas cenas. Ou Deus manda a gente ir para a direita e nós vamos para a esquerda. Não vou perguntar quem já fez, mas acontece. Ou às vezes Deus diz para você não fazer e você vai lá e frustra também, né? Jesus tinha deixado muito claro para os discípulos aqui. Quando ele chama esses homens para andar com ele, ele fala, farei de vocês pescadores de homens. Eles entram no barco e vão pescar, jogam as redes e não pescam nada. Por quê? Porque não tem homem dentro do mar tem peixe. Amém? Jesus não tinha dito que era para eles voltar a pescar. Jesus tinha dito que era para eles pregar o evangelho, era para eles pescar almas. Não é verdade? E muitas vezes nós fazemos isso. E aí quando não, aí eu trabalho, eu me desgasto e eu me frustro, eu me frustrei, não deu certo. Por que não deu certo? Diga comigo, porque Jesus mandou fazer outra coisa. Aí vem a frustração. A frustração, o grande problema dela é que ela te cega. Você não consegue enxergar aquilo que é a verdade e que está transparente na tua vida. Então, um fato mudou isso. Agora, olha só, qual foi o fato? Eles não estavam reconhecendo Jesus. No momento que Jesus manda eles, diz para eles, olha, e aqui é interessante porque quando Jesus fala para eles, filhos, tem aí alguma coisa para comer? Responderam, não temos. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram. Eles ainda não tinham reconhecido que era Jesus, mas eles estavam tão frustrados que eles aceitaram a direção de qualquer pessoa. Esse é o segundo perigo. O primeiro perigo da frustração é, eu não consigo enxergar aquilo que Deus tem para mim. Segundo, eu aceito qualquer direção na minha vida, porque eu não quero mais sentir isso que eu estou sentindo. Então eles ouviram a voz daquele homem que até então eles não reconheceram, mas pela graça de Deus era Jesus, né? E eles falaram, vamos lançar a rede aqui, e lançaram e pescaram. Quando eles pescaram, eles conseguiram enxergar Jesus. Por quê? Porque no momento que eles puxaram a rede cheia de peixes, o sentimento que veio para o coração deles era o mesmo sentimento que estava no coração de Maria e Maria Madalena quando elas entraram no sepulcro. Qual era o sentimento? Alegria, felicidade, né? Puxa vida, pescamos muito. E quando aquele sentimento toma o coração deles, os olhos se abrem. E aí a Bíblia diz assim, ó, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu com a sua veste, porque se havia despido, e se atirou no mar e foi a nado até Jesus. A frustração que eles estavam vivendo impediu eles de reconhecer que Jesus estava ali.
A alegria que veio sobre o coração deles, quando eles reconheceram a palavra do Senhor, quando eles reconheceram Jesus, a alegria que veio no coração deles quando eles pescaram e fez com que eles reconhecessem Jesus ali, né, abriu os olhos. Então, o grande segredo, né, eu não gosto muito de usar essa expressão, mas a gente usa muito. No Evangelho não existem segredos, existem promessas, amém, gente? Tá? Mas uma grande chave, vamos falar assim, então, para a nossa vida, é entender que o que altera a nossa visão não é o que está fora, é o que está dentro, amém? E é interessante que Pedro, a gente não leu aqui, não vai ler porque não dá tempo, mas Pedro e mais alguns discípulos já tinham ido até o sepulcro. Antes disso aqui, antes deles ir pescar, eles já tinham ido até o sepulcro. E quando eles chegaram no sepulcro, eles viram o sepulcro vazio, e eles falaram: o que fizeram com o nosso Senhor? Eles estavam tão frustrados, porque Jesus havia morrido, que eles não conseguiram entender que Jesus tinha ressuscitado. A tristeza, a mágoa, a frustração, fazem a nossa visão ser, e aí eu usei uma expressão aqui, microscópia. O que é uma visão micro? Tudo aquilo que é um sentimento ruim dentro de você, faz com que a tua visão diminua e foque só, diga comigo, a minha visão, fala mais forte, diga, a minha visão foca a dor. Então quando eles chegam no túmulo e eles veem que Jesus não estava mais ali, eles voltam, eu falo, eu vou pescar de novo. Eles estão tão frustrados que a única coisa que eles conseguem ver é a dor deles. A tristeza faz isso com a gente, a mágoa faz isso com a gente, a frustração, tá? E aí nós ficamos focados naquilo que gera dor. Deus não te chamou para ficar olhando para a dor, Deus te chamou para olhar para a cruz. Amém, gente? Deus te chamou para olhar para Jesus. Por que eu tenho que olhar para Jesus? Porque ou você olha para a dor, ou você olha para aquele que venceu a dor. Amém? Pastor, eu quero olhar para aquele que venceu a dor. Então olha para Jesus, olha para cima, olha para o Rei dos Reis. E essa era a palavra que nós tínhamos que entender. A alegria, a gratidão, a adoração faz o contrário. Se a tristeza, a mágoa e a frustração faz a tua visão ficar micro, a alegria, a gratidão, a adoração faz a tua visão ficar macro. Quando eu estou feliz, quando eu estou alegre, eu consigo me alegrar com a vitória das outras pessoas, sim ou não? Quando eu estou triste, magoado, frustrado, eu não consigo. Por quê? Porque eu estou olhando para a minha dor. A visão, ela é micro. Por isso que, pastor, eu tenho que viver sorrindo. Não, não é isso. Você precisa viver com a certeza de que você tem um Salvador na sua vida e um Senhor que te guia. Se você entender que você tem isso, o Salvador serve, qual é o objetivo do Salvador? Te salvar. Qualquer problema, qualquer situação que você acabar entrando, diga comigo, eu tenho um Salvador. Levanta a sua mão e diga, eu tenho um Salvador. Agora, quando eu chego num lugar e para que lado que eu vou? O que eu tenho que fazer? Você levanta a sua mão e diga, eu tenho um Senhor. Fala aí, querido. Diga, eu tenho um Senhor. Pronto. Eu tenho um Salvador que me salva. Eu tenho um Senhor que me direciona. Então isso é suficiente para eu viver uma vida de gratidão e de adoração. A adoração, ela só acontece quando no nosso íntimo existe um sentimento de gratidão, e a gratidão somada com a adoração gera um sentimento de alegria. Você sai, pastor, hoje o culto, saí leve da igreja, saí tranquilo, terminou a célula, saí leve, saí tranquilo, que maravilha, que bênção, sentimento de alegria. E aí nós conseguimos enxergar aquilo que nos cerca. Então, o que eu quero deixar para você hoje é, o problema não é aquilo que está dentro. Desculpe, que está fora. Opa, errei aqui. Diga, o problema não é o que está fora, é o que está dentro. Amém, gente? Você entendeu isso? Quem entendeu, fala amém. Então coloca a mão no teu coração, fecha teus olhos e diga assim comigo, Senhor Jesus, a minha visão
vai ser macro, não vai ser micro. Diga, eu viverei olhando para aquele que venceu a dor. Diga, a partir de hoje, eu não olho mais para a dor que me bloqueou, que me cegou, em nome de Jesus. Amém? Você pode se colocar de pé, feche sua Bíblia, em nome de Jesus. Pedir o pessoal do louvor aqui subir. Isso. Então a diferença, o sentimento. E aí eu quero, já encerrando o culto, opa, já quero encerrando o culto aqui, falando o seguinte: aprenda a filtrar os seus sentimentos. Amém, gente? Então olha para a pessoa mais perto de ti e fala, aprenda a filtrar os seus sentimentos. Por quê, pastor? Porque os teus sentimentos podem estar te levando para longe da terra da promessa. Não é verdade? Jesus disse: vocês são pescadores de homens. O sentimento da frustração fez o que com eles? Eu achei muito forte isso. O sentimento de mágoa e frustração, principalmente frustração na vida dos discípulos, fez com que eles voltassem a viver, presta atenção, fez que eles voltassem a viver o que eles estavam vivendo 4 anos antes. Talvez já faz 1, 2, 3 anos que você está andando com Deus, e você tem tido vitória em cima de vitória, milagre em cima de milagre. Daqui a pouco vem uma circunstância que te deixa para baixo, e você volta a fazer, você volta a viver aquilo que você fazia 4 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás. E talvez aquela circunstância, ela é menor do que algumas que você já venceu, mas o sentimento de frustração cegou você, e você não conseguiu reconhecer a presença de Deus. Eu quero que você entenda o seguinte: o problema, gente, não está fora, está dentro. O problema não são os ataques, não é a pandemia, não é o vírus, não é a crise, não. O problema é que muitas pessoas não conseguem mais enxergar a presença de Deus na sua vida. Esse é o problema. Não conseguem mais enxergar a visitação do Espírito Santo. Aí a pessoa ora e fala: Deus, eu quero ver um anjo. É capaz do anjo aparecer na tua frente e você não vê. Por quê? Porque você está frustrado, você está angustiado, você está desesperado, não é? Pastor, isso não pode acontecer. Pode sim. E aconteceu. Eu tenho que cuidar como é que eu vou falar, senão vai ficar estranho a expressão, tá? Mas a mula de Balaão viu o anjo, e Balaão, que era uma mula, não viu. Não é verdade, gente? Não é? Então eu tenho que cuidar com isso. Deus pode colocar um anjo na minha frente e eu não consigo ver. Às vezes você está orando por um milagre, você está orando pela manifestação de Deus na sua vida, e a manifestação de Deus veio já na sua vida e você não viu, passou despercebido. Porque você estava tão focado na dor, que você não conseguiu ver a graça de Jesus te alcançando, o poder de Jesus te alcançando. Porque a única forma de olhar para Jesus é olhando para cima, nunca olhando para baixo. Amém? Eu podia continuar pregando, tem muita coisa para falar em cima disso. Quando os discípulos chegam no túmulo, o anjo está sentado em cima da pedra. Interessante, tem que olhar para cima. Você precisa olhar para cima. Levanta a cabeça, olha para cima, olha para frente, olha para Cristo, olha para Jesus. Levanta a sua cabeça. Eu caiu. Agora levantou, vamos embora, vamos para cima. Levanta a cabeça, olha para frente. Você não é mais pescador de peixe, você é pescador de homens. Deus te chamou para fazer aquilo, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Pastor, mas eu caí, levanta e vai de novo, continua fazendo. Deixa com que um sentimento de gratidão tome teu coração, em nome de Jesus, porque assim, e eu quero usar essa expressão, mesmo tropeçando, caindo e levantando, você vai em direção à terra da promessa. Amém? Amém, gente? Glória a Deus. Vamos orar. Coloca a mão no teu coração, feche seus olhos. Espírito Santo, em nome de Jesus, queremos entregar diante de Ti, nesta noite, a nossa vida. Queremos colocar em Tuas mãos, Pai, nesta noite, a palavra do Senhor.
Nós queremos orar para que a tua glória se manifeste sobre nós todos os dias, mas que o nosso interior esteja cheio de alegria, gratidão e adoração, para que a nossa visão macro consiga enxergar o que está ao nosso redor. Queremos ser como Maria e Maria Madalena, viram o túmulo vazio e falaram: Jesus, o nosso rei, ressuscitou, a promessa se cumpriu, em nome de Jesus. Senhor, quando os nossos olhos naturais enxergarem um deserto, enxergarem uma crise, enxergarem uma dor, imediatamente, Pai, traz as tuas promessas sobre nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, em nome de Jesus. Senhor, traz as tuas promessas de vitória. Céus e terras poderão passar, mas a tua palavra permanece eternamente, a tua vontade se cumpre, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Comece a falar com Deus. Se você ainda não falou nessa noite, ou já falou também, fale com o Espírito Santo agora, e diga para Ele, do que está cheio o seu coração. Talvez seu coração está como os discípulos no barco, triste, amargurado, frustrado, e você só consegue ver isso. Deixa o Espírito Santo abrir sua visão nessa noite, deixa a presença de Deus entrar no teu coração, deixa a adoração te envolver, e você vai viver uma experiência de alegria também. Seus olhos vão abrir, a esperança, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o nosso Deus? Oh Senhor, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. 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 Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Senhor, em nome de Jesus, visita nosso interior nessa noite, visita-nos, Pai, em nome de Jesus Cristo, visita o nosso interior, Pai. Nós precisamos do Teu Espírito Santo. A Tua palavra diz que quando a casa é limpa e adornada, se ela não for habitada, tudo aquilo que estava nela volta, e volta 7 vezes pior do que era antes. Senhor, em nome de Jesus,
Nós não queremos viver apenas experiências de alegria, mas nós queremos viver a essência da adoração todos os dias na nossa vida. Nós queremos viver mergulhados no ambiente da Tua presença, do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, porque sabemos que ao nosso redor o Senhor está. A Tua palavra nos ensina isso, que os Teus anjos estão ao nosso redor, são os demônios que estão ao derredor. A cúpula que nos envolve, escuta isso que eu vou te falar, a cúpula que nos envolve, ela é feita pelos anjos do Senhor. Ao redor dos anjos estão os demônios, porque a Bíblia diz que Satanás é como um leão que está ao nosso derredor, esperando uma brecha para nos atacar. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor, e como diz essa canção, Ele é um Deus de milagre. Em nome de Jesus, se o Deus de milagre está ao seu redor, não existe nada do lado de fora que possa impedir você de viver o milagre de Deus, nada, não existe circunstância alguma do lado de fora que possa impedir você de viver o milagre, de viver a restauração da sua casa, do seu casamento, da sua família, a cura, a libertação, prosperidade, nada. Tudo que impede de viver o melhor de Deus está no meu interior. Mas nessa noite você veio aqui para que o seu interior seja cheio. Posso ouvir um amém? Em nome de Jesus, você está conectado conosco aí também? Para o seu interior ser cheio, cheio de Deus. Se ao meu redor já estão os anjos e a presença do Espírito Santo, o que falta? Só falta o meu interior estar cheio da presença de Deus. Quando o meu interior está cheio da presença de Deus e o meu redor também, eu me torno uma Maria Madalena, me torno uma Maria que chegou lá e falou: glória a Deus, a promessa se cumpriu. Amém, gente? Você vai ver a circunstância, você vai levantar sua mão e vai falar: glória a Deus, as promessas estão se cumprindo, as promessas estão se cumprindo, as promessas estão se cumprindo. Nós temos olhado para as notícias, para as circunstâncias que vêm aí fora e que muitas vezes vêm para nos abalar, e as palavras que nós recebemos dos nossos profetas são essas. Tudo isso está vindo porque as promessas de Deus estão se cumprindo. As promessas de Deus estão se cumprindo. Ah, pastor, é o fim dos tempos, é a volta de Jesus? Com certeza, não sabemos quando, mas tudo isso já está se planejando. Agora, olha que demais, da mesma forma que é conosco, é com a igreja. Se do lado de fora a presença de Deus já está, e do lado de dentro também, o milagre vai se cumprir, amém? Se lá fora as promessas estão se cumprindo, só falta ela começar a se cumprir aí dentro, não é verdade? Em nome de Jesus, e ela se cumpre quando o Espírito Santo entra.